atraso, né? A ideia é que facilite essa transferência, mas, ao mesmo tempo, um sistema centralizado de transferência remota e, ao mesmo tempo, instantânea, eu informo uma chave. Essa chave me identifica como uma pessoa única. Eu posso cadastrar algumas chaves, até 6 chaves, primeiramente, fazer com que eu movimente, transfira dinheiro rapidamente para outras pessoas, e isso seja intermediado pelo Banco Central. Consulte imediatamente, em até 10 segundos, valide se a pessoa tem esse fundo e transfira esse dinheiro para a conta da outra pessoa. Então, isso representa, do ponto de vista de inovação para o Brasil, uma mudança muito grande, porque vai afetar o mundo das maquininhas, vai afetar a forma como a gente faz negócio hoje, a forma como a gente talvez compra um pão na padaria, esses serviços de mecânico, as mulheres da manicure, cabeleireiro, a forma como você faz esses pequenos pagamentos. E, ao meu ponto de vista, ela visa, no curto prazo, eliminar cada vez mais a necessidade do dinheiro físico. O dinheiro físico no mundo se tornou um problema. Ele se tornou um problema para as economias, tanto para a impressão, para a manutenção, e o grande apelo que eles fazem é a questão da lavagem de dinheiro, a dificuldade de combater o crime de desvio, de evasão de divisas, mas, ao mesmo tempo, a dificuldade do governo controlar esse montante de dinheiro físico que é movimentado de um lado para o outro. Baseado nisso, nessa fala inicial, eu gostaria de consultar a opinião do pastor, dos pastores, a respeito do que, se nós estamos caminhando para uma moeda digital, como é o caso da Suécia, que já lançou o e-krona, e que até o término de fevereiro de 2021, essa adoção esteja 100% baseada no e-krona, que é moeda 100% digital. Na China, nós já temos o piloto rodando da moeda digital também, apesar de que todo o país já adotou um sistema de pagamento baseado em aplicativo, mas agora, oficialmente, o Banco Central da China está forçando com que essa moeda digital ela tome conta de todo o país. Olhando para o conceito escatológico, olhando para dentro da Bíblia, pastor, essas tecnologias de inovação em pagamento, moeda única, esse movimento que aconteceu no mundo todo, acelerado pela pandemia do cenário de 2021, o que o senhor que vem à mente, o que representa isso em termos, quando a gente olha para a palavra do Senhor, de sinais se cumprindo em relação à volta do Senhor Jesus? Por favor, pastor Adriel, pastor Caramuru, fiquem à vontade para comentar. Pastor Caramuru tem a liberdade, e o pastor Adriel pode fazer a réplica e seguir desse formato. Eu queria cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, dizer da minha alegria e da honra de ter para conversarmos sobre este assunto. E o que nós vemos aqui com essa implantação desses meios de pagamento instantâneos é o cumprimento cabal da profecia com relação à instalação de um governo mundial. O que nós temos é, como já foi dito pelo irmão Moisés, uma medida que visa controlar todas as operações financeiras que são feitas. A desculpa que se diz a respeito da lavagem de dinheiro, a desculpa que se diz a respeito da... Agora mesmo já estão dizendo, não ter dinheiro físico não vai complicar a transmissão de vírus e de doenças. Na verdade, são pretextos para a sequência de uma agenda que nós vemos biblicamente de termos um governo mundial, de termos um governo que tenha o controle de todas as operações financeiras. Veja que já foi dito aqui a China, que já é um protótipo deste governo mundial, porque o regime comunista da China é um regime, como todo regime comunista, que controla toda a sua população, e nós notamos aí que esse controle, inclusive, foi utilizado agora no combate à pandemia, pois usamos o modelo chinês de combate à pandemia, e há uma preocupação para que haja um maior controle. Ao mesmo tempo que se estabelece esses sistemas de pagamentos, nós vemos, por exemplo, o secretário-geral da ONU, no seu discurso da última Assembleia Ordinária da ONU, que aconteceu mês passado, ele dizer da necessidade de haver um efetivo governo mundial que controle a economia,
para que haja a retomada da economia no mundo, mas sob um novo patamar. Então, o que a gente observa é precisamente esse controle. E no governo do anticristo, está escrito ali claramente, aquela famosa passagem lá em Apocalipse capítulo 13, que quando se fala do sinal da besta, e todo mundo fica preocupado com chip, com alguma coisa, mas, na verdade, o que é o sinal? É o controle absoluto de todas as operações. É o que a gente vê lá em Apocalipse 13 e 16. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. É isso no início já, para a gente deixar o pastor Adriel falar, senão eu fico falando o tempo todo aqui, mas é demonstração evidente que nós estamos passando para um sistema de controle total e que é o sistema que reinará sobre o mundo após o arrebatamento da igreja. Dois pontos interessantes, professor, que eu acho aqui. Primeiro, a igreja ela precisa ter esse senso, esta percepção do que estamos falando. Então, o tema ele é extremamente importante. E o outro, ela precisa, de uma certa forma, também se contextualizar, se atualizando. O que nós vamos conseguir melhorar no que diz respeito à gestão institucional. A igreja orgânica tem cabeça e ele cuida dela, é Cristo. A igreja institucional ela precisa se organizar para que possa melhorar com todas essas mudanças, porque, querendo ou não, nós estamos contextualizados em todas essas mudanças. Agora, quando se diz sobre cosmocracia ou a administração global, a ideia de concepção genérica de um corpo político, isso está dentro desse contexto que você acabou de ler em Apocalipse. E o interessante é que todo problema global ele está associado a questões econômicas. Se você pega o discurso socialista, comunista, ele é bonito, sobre essa questão lá do começo de igualitarismo, mas, segundo a ONU, quem consegue ter 3 refeições por dia é considerado rico. Então, você tem riqueza que nós conseguiríamos ter uma vida social, porém, quando pegamos essa estrutura de um mundo Aion, que é um sistema onde é administrado por homens de natureza caída, então o próprio homem gera o caos, e agora vem totalmente essa questão dessa proposta, que é bíblico, mas tudo está relacionado ao desenvolvimento econômico. Por exemplo, se nós pegarmos as próprias igrejas, onde é que ela está? Onde está o povo? Onde é que está o povo? Onde está a economia? Então, nós somos dependentes. Então, essa questão da necessidade, onde a gente esteja inserido nas instituições, ela faz parte desse sistema capitalista. Mas o problema é que, se pegarmos um discurso que ele está minado na universidade, ele é belo, mas não funcionou. Você tem a queda do Muro de Berlim em 89. Eu estive em Cuba, um cubano tem direito a 5 ovos e um frango a cada 20 dias. Então, você tem um sistema socialista, comunista, que não funcionou. Mas o discurso está implantado no que a gente chama de os pensadores, os formadores de opinião. E você tem um sistema capitalista que não está equilibrado. E aí, por exemplo, Moisés fala muito sobre essa questão do discurso que está vendo do grande reset. Então, você vê tudo se conectando hoje para justamente esse controle. Nós estamos sendo controlados em todas as instâncias. Eu acho que o que precisa ser levado nesse discurso é o que os nossos pais pregavam, eu tenho 45 anos, na década de 80, sobre essa questão do controle. Gente, aqui alguém precisa entender que chegou, professor. No meu entendimento, isso chegou. Isso, de uma certa forma, assustadoramente se acelerou. O que é esse contexto agora da epidemia? Uma epidemia, com certeza, ela acelera e muito. E acelerou. Nós estamos dizendo que nós avançamos no mínimo 5 anos do que seria, já é. Essa é um pouco da minha visão.
Com certeza, veja, é o que eu digo, existe uma agenda e existem uns pretextos que fazem com que se acelere essa agenda. Quando a gente diz que o controle já chegou, eu nunca me esqueço, um trimestre passado, acho que uns 3, 4 anos atrás, quando nós estudamos escatologia na escola dominical, eu me lembro bem quando lá no Belém, o pastor José Wellington, ele foi perguntar, ele disse para o povo assim, olha, vocês estão esperando vir o sistema do anticristo? Eu vou dizer para vocês, o sistema já chegou. Só falta o palco está montado. Já existe o controle. Olha que ele disse isso há 5 anos atrás. E ele disse assim, olha, hoje em dia, você passa numa rua, sua imagem já está na câmera. Você entra num ônibus, é possível que se saiba a hora que você pagou a passagem. Então, já existe o controle. O que não existe ainda e não vai existir porque a igreja vai ser poupada disso, mas vai chegar um momento em que vão usar todos esses mecanismos para impor uma adoração ao anticristo, para perseguir de forma global e sem qualquer exceção aqueles que falarem no nome de Cristo, que é o que já acontece em alguns países como a China, e, aliás, já acontece até agora nos Estados Unidos. A igreja está sendo perseguida nos Estados Unidos. Quem foi que imaginou isso? Né? Então, o que nós vemos é isso. E é como disse o pastor Adriel, e nós temos que entender que isso existe, isso está profetizado, e que nós temos que conviver com isto e, através disto, poder fazer as coisas para levar a mensagem de Cristo antes que ele venha nos arrebatar. Exatamente. Professor, pode falar. Pode falar. Não, o interessante é que, assim, se nós pegarmos as ODS, que seriam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável proposto pela ONU, que eles vão começar a discutir isso aí fortemente a partir de 2015, você tem lá a erradicação da pobreza, fome zero, agricultura sustentável, você tem saúde e bem-estar, você tem educação de qualidade. Então, existe todos aqueles os objetivos, tá? A questão do consumo e produção responsável, todos os objetivos propostos pela ONU não se consegue com todo esse sistema que se tem hoje. Todo sistema, seja ele monarquia, parlamentarismo, presidencialismo, está cada vez mais distante o modelo de gestão, seja ele qualquer país, dos objetivos. Como é que vai se buscar esses objetivos da ONU? Que é bonito no discurso. Todo tema, ele é bonito no discurso, mas, de fato, ele tem por trás um objetivo obscuro. Se você pegar, por exemplo, esse discurso de igualitário, essa questão de inclusão, se você for observar, ele gera mais interesse partidário do que desenvolvimento de fato. Então, o termo é bonito, é por isso que o anticristo será aplaudido, porque criou-se uma necessidade, criou um discurso de escassez que alguém vai entrar para resolver. Então, alguém olha e começa a discutir bonito os objetivos de desenvolvimento sustentável, ele é interessante, a gente consegue resolver? Não. Então, vamos buscar alguém que resolva. Precisa. Fala, Moisés. E dentro desse contexto como um todo, nós vemos um fórum dito independente, né, que é o Fórum Econômico Mundial, onde a elite global se reúne e ali se direciona aquilo que é importante para o mundo, né? Pega essa agenda da ONU, acrescenta-se o fator tecnologia. Então, a gente já mostrou em outras lives aqui, pastor, vamos até relembrar alguns conceitos aqui ao longo dessa live, que ele vai mostrar o papel importante, fundamental, que esse Fórum Econômico Mundial tem tido para disseminar aquilo que seriam as tecnologias que vai resolver o problema do mundo na última década, nesse último milênio. E aí a gente vai olhar muito para o que eles falam de inteligência artificial, o poder da robótica, da nanotecnologia, de todas essas tecnologias reunidas em indústria 4.0, drones,
a internet das coisas, a convergência de todas essas tecnologias, e aí o que eles vão pregar para o bem da sociedade. E aí entra a própria inteligência artificial regulando esse sistema de pagamento. Hoje, aproximadamente 60% das transações de bolsa de valores são efetuadas por robôs. Sabia disso, pastor? Então, aquele volume, se a gente olhar para a bolsa de valores como a gente conhecia antes, nas décadas passadas, eu lembro que em 2000 eu trabalhei na bolsa de valores, de 2000 até 2004, e logo nesse período que eu trabalhei já houve uma mudança daquele, o pessoal ficava no pregão lá, vendendo ações e gritando, né? E aí não existe mais aquele movimento de pessoas. Agora é tudo eletrônico, são tudo mesas de câmbio nos bancos, nas corretoras, e os robozinhos, eles colocam os pedidos, eles ficam observando as quedas, as baixas, eles capturam os sinais, e os robôs colocam os pedidos de ordem de compra e de venda de ações. Então, isso já não é de hoje, é como o pastor José Wellington, na sua imensa sabedoria ali que Deus lhe deu, que eu admiro muito, como o Senhor deu tanta sabedoria ao nosso pastor, e ele já observava esse fato, que é algo que a gente vem ressaltando muito nesses últimos dias aqui, que a tecnologia ela já está imergida no nosso meio, né? E até recentemente, pastor Adriel, quando nós tivemos um programa, vejam só, o reverendo Weber, ele anunciou lá até a minha profissão como sendo futurista, né? Com uma alcunha de futurista. E isso causou até um certo espanto nos irmãos, que, pô, mas como assim futurista? Poxa, isso está relacionado à revelação do futuro, está relacionado a respeito da alguém que tem um poder, uma capacidade dividente. Não é nada disso. É uma análise do impacto no futuro dessas tecnologias que estão sendo adotadas no nosso presente. Então, como que esse futuro está sendo mudado pelo aquilo que nós estamos adotando hoje? Porque a mudança, pastor, e aí eu queria chamar esse tema a atenção, ela está sendo sutil, ela está acontecendo sutilmente no nosso meio. E as pessoas não estão se dando conta. Este é o ponto. O inimigo, ele trabalha nas suas maneiras e ele usa também, naturalmente, os governantes, a economia. Nós vimos agora que o mundo tem passado por grandes transformações, a mudança sutil de ideologia de gênero. Até pouco tempo atrás, alguns anos, surgiu aquele evento que foi um episódio grande na televisão a respeito do primeiro beijo gay da televisão brasileira. E hoje já é comum. Vocês observam como que a Netflix entrou e isso se transformou absolutamente normal. Ninguém fala, discute-se mais isso, né? A ideologia de gênero ela também causou um grande movimento, mas sutilmente ela vai invadindo os lares e vai se tornando comum. Os meios de pagamentos eletrônicos, a identificação facial, as tecnologias que vêm sendo adotadas sistematicamente, isso tudo tem provocado grande mudança no contexto do povo cristão e do povo secular. Mas as pessoas não se dão conta disso. E é essa tensão que a gente chama, e por isso que nós consultamos os senhores aqui nesta noite, para que a gente falasse sobre esse tema e mostrasse que Jesus está às portas, os sinais estão se cumprindo cabalmente, nós estamos vivendo os últimos dias na Terra, nós não devemos ficar olhando para as tecnologias encantado, achando que nós estamos criando um paraíso na Terra de facilidades para a nossa vida, porque nós temos uma casa celeste, uma mansão celestial preparada para nós. Nós devemos focar na nossa missão, na nossa grande comissão nesses últimos dias. E eu acho que a igreja, sim, tem um papel, e aí o pastor Adriel chama muita atenção disso, qual que é a missão que nós temos no reino nesses últimos dias na Terra? Como que nós temos que anunciar o evangelho? Que ferramentas dessas? Sim, existe uma inovação muito grande acontecendo, mas como que eu uso esses recursos, esse elemento, para ao mesmo tempo conscientizar, para que as pessoas não se apeguem a isso, mas que se acheguem mais a Deus? Pois é. Eu acho que a nossa atitude tem que ser a que Jesus mesmo disse. Quando ele disse a respeito dos sinais que viriam, ele afirmou, está lá em Lucas 21 e 28, ele diz assim, olha, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então, o nosso gesto qual é? Olhar para cima. Não é ficar com a cabeça olhando para cima assim, mas tendo a mente voltada para as coisas de Deus, aproveitar todas essas tecnologias, não se encantar com elas, como disse o meu Moisés, isso eu acho fundamental, mas
usar delas para apressar aquilo que nós temos que fazer. O que nós temos que ser? Jesus disse que nós temos que ser testemunhas dele. Então, eu acho que é um momento de nós utilizarmos todas essas tecnologias. Para quê? Para avançarmos na nossa agenda. Qual é a nossa agenda? Pregar o evangelho, anunciar, ensinar a palavra aos crentes. É para isso que a igreja existe. Ela existe para pregar o evangelho aos incrédulos e ela existe para ensinar a palavra para os crentes. Então, nós temos que intensificar, através destas tecnologias, é o que a gente está fazendo aqui agora, conscientizando as pessoas de que Jesus está muito próximo, de que precisamos nos preparar, de que precisamos estar naquele grupo daqueles que Jesus disse que iriam vencer, daqueles que iriam ser arrebatados, e nos buscarmos mais a Deus, buscarmos mais evangelizar, buscarmos mais ensinar a palavra, divulgar a verdade, para que não sejamos surpreendidos, já que esse dia está muito próximo. Acho que esse é o que nós devemos fazer, é isso, aproveitar estas tecnologias para poder fazer a obra de Deus. É como diz, aproveitar agora os meios de pagamento para, em 10 segundos, levarmos nossos recursos para investir na obra. Verdade. Moisés, eu queria aproveitar o pessoal que está nos acompanhando para que possa compartilhar, curtir, comentar, interagir, para que esse nosso discurso possa chegar a mais pessoas, tá certo? Nós queremos agradecer nosso pastor presidente, pastor Tarcísio de Abreu, pastor Sérgio Bernardo, toda a diretoria. Mas olha só, segundo Tessalonicenses 2, 3 e 4, professor, olha só, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes, aquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Moisés, por exemplo, se a gente pegar a questão da cristofobia, como é que as palavras vão ficando, se contextualizando, as palavras, hoje, se alguém diz que ele é cristão, parece que é quadrado. Eu preciso, professor, colocar na mente dos nossos jovens, nossos adolescentes, que a pressão é tão grande que eu vou comparar com a geração que cresceu dentro da Babilônia. Se o povo vive 70 anos na Babilônia, imagina uma criança que nasceu e cresceu na cultura da Babilônia. E pela cultura, o que é que se dizia? O Deus do opressor era maior do que o Deus do oprimido. E para explicar que Jeová era maior do que Marduk? Nós estamos vivendo o mesmo cenário, porque você pega hoje as escolas, você pega a cultura hoje, que está enraizada no contexto pecaminoso, parece que as nossas lições de escola dominical, os nossos cursos de doutrina, estão ficando suficientes para convencer os nossos irmãos, tamanha pressão que estão vivendo aí fora. Um jovem sai para a universidade, a gente agradece a Deus porque eles estão crescendo, na verdade, ele acaba perdendo o contexto da fé, professor. Ah, sem dúvida alguma. Eu acho que a figura que o irmão trouxe é a mais é a mais plausível. Veja que Daniel e seus amigos, eles já vieram formados para a Babilônia, coisa que os que nasceram na Babilônia não tiveram. E Deus até levanta esses 4 rapazes até para servir de referência para a juventude ali da Babilônia. Porque é um momento realmente muito difícil. Hoje nós temos, até uma vez num programa, vejam só, eu vi um programa em que se mensurava o número de jovens cristãos que se desviavam na universidade no patamar de 70% a 80%. Veja a situação que nós estamos hoje. E por quê? Porque eles não estão formados. A grande verdade é que eles vão para a universidade e eles deveriam ir como mensageiros da palavra quando eles não foram devidamente formados na igreja. Nem em casa, nem na igreja. Essa é uma falha que nós temos tido hoje.
E porque a mídia está toda tomada pelo inimigo e as poucas vozes que, com o desenvolvimento aí das redes sociais, começam a se levantar a favor da doutrina bíblica, ou às vezes nem da doutrina, mas dos valores cristãos, eles são simplesmente liquidados. A gente vê aí as Big Tech aí, a luta como eles estão fazendo com essa história de fake news, para, na verdade, extirpar toda e qualquer defesa de valor cristão nas redes sociais. E é isso que nós temos que, nós que temos a formação, ser como Daniel e os seus amigos. Não termos medo de enfrentar o poder da Babilônia, mas formar os nossos jovens, formar os nossos adolescentes que estão surgindo nesse ambiente tecnológico e que se não forem educados na doutrina cristã, estarão aí embevecidos pela tecnologia e totalmente alheios à palavra de Deus. Essa é uma missão que a igreja precisa fazer imediatamente. Moisés, o Pix é que você abriu comentando, ele é justamente um ponto atual para a gente falar. A gente deve voltar a falar, Moisés, a partir do seu discurso bem atualizado sobre os avanços tecnológicos e como que esse controle se dá, mas só para poder fechar aqui a fala do nosso professor Caramuru, Daniel 2:44, dentro do contexto da Babilônia, tem um moço que está tendo revelação de um governo que vem. Ele está falando o seguinte, olha que coisa interessante, dentro do contexto da Babilônia, dentro de toda a opressão cultural de Marduk, Daniel está dizendo, mas nos dias desses reis, ou seja, nos dias desse governo, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Olha só, esmiçoará, meu Deus do céu, esmiuçará, pronto, saiu, e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá, olha só, subsistirá para sempre, ou seja, não acaba. Nós estamos falando aqui de um governo que vem, é isso que a gente não pode perder a esperança, porque existe uma opressão, uma pressão muito grande, e parece que nós estamos sendo sucumbidos, parece que a mensagem é irrelevante. Só que nós podemos dizer o seguinte, que dentro desse contexto cultural da Babilônia, é de lá que o moço está dizendo, gente, vai vir um governo. E isso é fato, Deus não falha. Olha que coisa interessante, o rei sonha, mas quem tem revelação é Daniel. A pedra que derrubou a estátua tinha auxílio de mão? Não tinha. Deus não precisa de ajuda de nenhum sistema para poder estabelecer o seu plano. Presente que está no seu plano. Vai acontecer. Essa mensagem a gente não pode perder a esperança. Tudo que temos de controle é só aceleração do que vem. Jesus está voltando. Então não tem que se assustar com nada. Mas o alerta tem que ser dado à igreja. Seja por live, seja presencial, seja em culto de doutrina, porque nós estamos vivendo um cenário de apatia. Olha só o que está discutindo em teologia liberal. Atualizar a Bíblia, as coisas estão se acelerando e nós estamos apercebidos. Assim como foi nos dias de Noé, a Bíblia fala que eles casavam, comiam, mas estavam desapercebidos. Então, eu preciso retornar o nosso discurso da década de 80 sobre a mensagem escatológica do arrebatamento da igreja. Sem dúvida alguma. E tem mais. Aquilo que eu tinha lido aqui, que Jesus disse. Quando a gente fala, olhai para cima, levantai a vossa cabeça. Quer dizer, e esses fatos devem aumentar a nossa fé. Porque é a demonstração de que a palavra é a verdade. Eu até preguei domingo, agora, lá na congregação do Jardim Marabá. Bens. Congregação da minha esposa, Tânia, nasceu e foi criada lá. Então, lá, e eu estava falando sobre isso. Eu tenho... O Espírito Santo tem me incomodado a falar sobre isso. Nós temos que mostrar que já estava predito, que está se cumprindo, portanto, a verdade está na palavra e que a redenção está próxima. Isso deve aumentar a nossa fé, fazer levantar a nossa cabeça, fazer nos apressar a fazer a obra de Deus.
e não ficar com medo, e não ficar intimidado. Né? Temos que trocar a apatia pela empolgação. Porque, na verdade, Jesus está voltando e tudo que ele disse é verdade. É isso que a gente tem que mostrar para o povo. E eu acho que quando a gente mostra isso... E o pastor José Serafim, que escreveu um comentário do livro de Daniel, ele mostra isso, que Daniel, ele quando chega a Babilônia, ele que era um homem, um jovem fiel a Deus, ele tem esse impacto que o pastor Adriel falou. Olha, se Deus é o único Deus, como é que Marduk pode nos vencer? E Deus revela a ele o futuro justamente para ele ter esperança e força no presente. Então, quando a gente vê o cumprimento do futuro aos nossos olhos, o cumprimento da profecia, é que a gente deve aumentar a nossa confiança em Deus. Amém. Pastor, nós temos aqui uma grande audiência aqui em São Bernardo. O Ministério de São Bernardo, pela misericórdia de Deus, tem alcançado um público muito grande, e durante esse período de pandemia, o evangelho tem sido espalhado ali, nós temos trabalho que tem alcançado muitas almas através da internet, né? E muitos irmãos que ficaram impossibilitados de estar no templo, eles se alimentam da palavra de Deus, até mesmo usando o serviço aqui de streaming, né? Embora a gente saiba que uma coisa não substitui a outra, mas ela ajuda muito essas pessoas que são incapacitadas de estar conosco no templo, e até mesmo para alimentação. Esse estudo que nós estamos tendo aqui a respeito da palavra, essa reflexão nessa noite de sexta da palavra, sobre a volta de Cristo, os sinais dos últimos tempos, o controle total da humanidade, as mudanças sutis que o inimigo vem promovendo em nosso meio, isso tudo é importante. Então, eu acho que nós devemos olhar isso, refletir sobre isso, e aí trazer isso para que toda a comunidade evangélica da real missão da igreja nos últimos dias na Terra, porque nós realmente estamos vivendo os últimos dias na Terra. Existe, sim, um grande movimento tecnológico acontecendo, a multiplicação da ciência, predito pelo próprio profeta Daniel, da ciência. Existe, sim, um movimento político se levantando muito forte, existem os problemas de manipulação de mídia, como a gente bem conhece, os movimentos que vêm sendo mapeados e ditos aí o tempo todo. Muita gente desapercebida ainda, pastor. Muita gente desapercebida. É como disse o pastor Adriano, naquela passagem diz, como nos tempos de Noé, né? As pessoas andavam desapercebidas, mesmo dentro da igreja, desapercebidas ainda, né? A gente não conseguiu entender ainda a nossa missão nos últimos dias, nos últimos tempos. E o nosso chamado é este, para que a gente reflita sobre a nossa missão de pregação do Evangelho, para que a gente reflita sobre os nossos valores cristãos, sobre a importância da família, sobre a importância, nós vamos falar mais à frente, pastor, hoje nós vamos focar um pouco nessa questão do controle, da evolução das moedas, mas nós temos falado bastante sobre a influência das mídias sociais nas famílias brasileiras. Então, nós temos programas que mostram aqui o quanto isso tem impactado as famílias dentro de casa estão vivendo isoladas, os filhos nos quartos, ninguém almoça mais, janta mais junto, não tem mais aquela comunhão, aquele culto doméstico, não tem mais aquela proximidade, justamente porque é como se entrasse um cavalo de Troia dentro da casa da pessoa, que é a mídia social, a internet, e ela dispersasse toda a família. Cada um vai para o seu canto, cada um está com o seu dispositivo móvel ali, e não tem mais aquela comunhão de família dentro do próprio lar. Então, a mudança ela não está acontecendo apenas na sociedade, dentro da igreja, ela está começando no nosso lar e refletindo dentro da igreja, e refletindo na sociedade. Nós estamos perdendo aqueles valores que nós aprendemos com os nossos pais, com os pioneiros, nós estamos perdendo os valores bíblicos da reunião familiar, e isso está esfriando os nossos relacionamentos dentro de casa, já leva os jovens para um relacionamento frio nos seus casamentos e faz com que as famílias cresçam frágeis. E o nosso chamado é, precisamos retornar à palavra, precisamos retornar com atenção ao estudo bíblico, às nossas origens, precisamos retornar para a atenção, para que o mundo está tentando colocar na nossa cabeça e a gente não percebe. Não percebe por quê? Porque a gente está muito preocupado. De repente, a gente se vê assistindo uma série no Netflix e torcendo para o vilão se dar bem. De repente, a gente olha uma notícia em um desses programas da televisão
e você está dando risada e comemorando por mais um CPF cancelado. Sendo que ali tem uma alma que foi possuída pelo inimigo e que carecia de salvação. Talvez se o evangelho tivesse chegado antes, aquela vida não tivesse pagado com a própria, aquele homem, aquela alma não tivesse pagado, né, daquela maneira. Então, essa é a nossa reflexão. Então, a sexta-feira hoje, pastor Adriano, é para a gente refletir, o povo tem comentado aí, tem falado bastante. Eu quero agradecer mais uma vez pela presença aqui do pastor, doutor Caramuru Afonso. Muito obrigado, pastor. Eu sei que o senhor tem sido um arauto do Senhor nesses últimos dias, trazendo a importância, tem trazido, assim, a paixão por estudar, aprofundar os temas bíblicos nos últimos dias. O senhor, juntamente com alguns outros pastores, como o pastor Serafim, como outros pastores que o senhor tem levantado, tem sido uma bênção para nós, para a igreja brasileira. Nós precisamos disso, nós precisamos dessa influência e dessa referência para que a gente expanda, leve isso para a juventude, que a gente continue crescendo e que o nome do Senhor continue sendo glorificado para que a gente não perca a nossa identidade. Pastor Adriano, por favor, seu comentário. É interessante, assim, eu acho que depois você deve comentar até melhor do que nós sobre essa questão dos dados, essa questão da inteligência artificial, uma bandeira que você tem comentado. Então, o controle ele já está instaurado. Isso nós não temos dúvida. Algumas lives que nós fizemos, tudo se diz respeito à informação de nós, a inteligência artificial, os bancos de dados conhecem melhor do que nós mesmos. Isso é fato. Isso aí eu deixo para você comentar. Mas o que eu queria enfatizar é um cuidado que a gente precisa ter, porque existe hoje, segundo Filipenses 13:18, o que chamamos de inimigos da cruz. Acho que o senhor pode aprofundar melhor isso para nós, mas o meu desespero como pastor, como teólogo, é justamente isso. Porque muitos há dos quais muitas vezes os digo que agora também, olha só, chorando, o sentimento, a inquietação, a preocupação em que a carta é escrita aos irmãos em Filipenses é justamente esse discurso. Se lá atrás ele está dizendo sobre os inimigos da cruz, imagina no século XXI, numa sociedade hipermoderna, onde o individualismo é que impera, o hedonismo pela satisfação, princípio de verdade. Se pegarmos, por exemplo, o que a gente chama de pós-verdade, estamos chamando a era da pós-verdade. O que interessa é cada um ter a sua experiência. Então, os inimigos da cruz estão constantemente, né, batalhando de maneira acirrada contra a igreja. E o meu desafio é conclamar a liderança para que possa influenciar com um discurso simples, bíblico e cristocêntrico. No contexto da complexidade, da hipermodernidade, o desafio é trazer aquilo que é essencial. Porque o ego sempre entrega mais do que precisa, mas a simplicidade não. Vai trazer só o necessário. Então não adianta ficar inventando, vai ficar. Nós não temos que criar nada. Nós precisamos trazer o que é simples, suficiente e necessário. Eles estão criando tanta coisa, tentando arrumar carro novo, boi novo, e o povo está morrendo. A intenção pode ser correta, mas se não tiver fundamentado, é ali que deveria carregar a arca nos ombros do levita. Então, meu desespero é que a gente volte à simplicidade do evangelho, porque a batalha está declarada. Os inimigos da cruz estão constantemente tentando trazer uma visão anticristã, antibíblica. E nós precisamos, como nunca, trazer o nosso evangelho que é funcional. Se eu sou auxiliado pela terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, e quem convence é ele, irmão, nós precisamos entender. O problema é que a distração tomou conta do nosso contexto. A distração é o que eu posso dizer. A coisa é simples. A coisa é simples. O problema é a distração. Professor, é com você. Com certeza. Aliás, os irmãos até não se escandalizem que eu vou falar aqui, mas quando o irmão falou da distração, eu não pude deixar de lhe lembrar. Teve um padre católico, que hoje é santo até, que é o Dom Bosco. E ele teve vários sonhos, né? Foi um padre que teve muitos sonhos e tal.
Dizem até que ele sonhou com Brasília e tal. Mas a verdade é que o Dom Bosco, um dos sonhos dele, eu achei muito interessante. Ele disse que ele teve um sonho, que ele viu uma missa, e viu uns jovens na missa, e ele viu uma série de diabinhos, né, de demônios. E ele falou, o que esses demônios fazem, né, aqui na missa? E o trabalho deles era simplesmente distrair os assistentes da missa. E quando eles eram distraídos, eles perdiam todo o foco. E aí o Dom Bosco, interpretando esse sonho que ele teve, ele disse que uma das armas principais do demônio é distrair as pessoas para que elas não prestem atenção em Deus, nas coisas de Deus, na palavra de Deus, porque distraídas, mesmo dentro da igreja, elas estão fora da igreja. Né? Então, diz assim, o demônio ele não gasta tempo para levar, para não deixar a pessoa ir à igreja. Ou se dizer crente. Não. Ele aproveita para tirar o tempo dela. Né? E ela, distraída, ela perde o foco e acaba perdendo a comunhão com Deus. E o que o pastor Adriel falou, Paulo, ele realmente, quando ele fala lá aos Filipenses dos inimigos da cruz de Cristo, ele também fala o que o irmão falou. Lá em 2 Coríntios 11:3, ele diz assim, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. O que está faltando isso é a simplicidade mesmo. É falar o que a Bíblia ensina, é voltar a dizer que quem crer em Jesus será salvo, que nós precisamos viver separados do pecado, que crer em Jesus é dar crédito ao que ele disse, que amar a Jesus é fazer o que ele manda, e não seguir as práticas e as inovações dos dias de hoje. É isso que nós estamos precisando ouvir. É muito triste quando a gente vai em algum lugar e traz uma mensagem assim simples e lê o que está na Bíblia, basicamente isso, e as pessoas dizem, faz tempo que eu não ouvia isso, faz tempo que eu não... É muito triste isso. E é o que nós estamos precisando hoje. É de pessoas que se disponham a falar a verdade. A verdade é o que está escrito. Pregar o que está escrito. Como Paulo diz, ele não ia além do que está escrito. Amém, pastor. E aí, quando a gente fala de distração, né, acho que o Jesus deixou um relato muito claro para nós, lá em Lucas 10:38, quando fala a respeito de Marta e Maria. Né? Maria optou por ouvir atentamente o evangelho aos pés de Cristo, e Marta ficou incomodada ali, distraída com seus afazeres domésticos, né? E aí, Marta, e a palavra vai dizer lá em Lucas 10:40, Marta andava distraída em muitos serviços, né? Mas a palavra do Senhor mais à frente vai dizer que Maria escolheu a melhor parte, né? Que era estar aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus tinha a dizer, o alimento de Jesus. E hoje em dia a gente vê que a distração, aquele movimento ilusório ali, ele está em muitas outras coisas, e o que menos as pessoas valorizam é o ensino genuíno, né? A gente busca muita novidade, é do ser humano isso, né? Buscar as novidades, buscar estar antenado, buscar as coisas novas, mas quando nós temos o evangelho das boas novas, né? E a palavra do Senhor se renova a cada manhã, então é uma prática que, se tornada um hábito, ela vai renovar, vai ser uma novidade de vida para nós a cada manhã, né? E eu acho que esse é o ponto central desta conversa. O controle vai acontecer, muitas coisas vão acontecer, nós estamos no mundo, estamos sujeitos às aflições, às mudanças que o mundo vem passando, nós precisamos ser resistência sim, mas resistência do ponto de vista
espiritual, preservando os nossos valores, que eu acho que é o mais importante, né? E mais do que isso, né? Eu acho que, se não me falha a memória, lá em 1 Coríntios 7,35, o apóstolo Paulo diz: digo isso para proveito vosso, para não vos enlaçar, mas o que é para decente e conveniente, para vos unidos ao Senhor sem distração alguma. 1 Coríntios 7,35. Né? Em Lucas 21:34 também tem Jesus falando para que não aconteça que o nosso coração se carregue dos cuidados dessa vida, né? Como glutanaria, embriaguez e tantas outras coisas. Então, eu acho que a nossa mensagem, pastor, nós já estamos falando aqui, por incrível que pareça, há 1 hora já, né? Nós já estamos caminhando para o encerramento, pastor Adriel, para as palavras finais. Está muito bom. Queria continuar falando, mas eu sei que a gente tem uma agenda aí, tem um horário a cumprir aqui. Então, eu queria já encerrar, partir para os momentos das palavras finais e deixar que o pastor Adriel faça os agradecimentos. Já agradecer a todos que têm comentado, participado aqui conosco. Agradecer ao pastor Caramuru, que tem gentilmente cedido seu tempo aqui para discutir um assunto tão relevante para a igreja brasileira, em especial aqui para a comunidade do Ministério de São Bernardo do Campo. Pastor, não temos como agradecer só ao Senhor Jesus pela sua vida. Nós vamos fazer uma oração para que o Senhor venha abençoar a sua vida, continue te usando como arauto do Senhor, te multiplicando, te prosperando, te dando saúde e sabedoria ainda mais, porque esse é o ministério que o Senhor tem chamado, ministério de doutor, ministério de sabedoria, de pregação da palavra, e tem sido bênção para as nossas vidas. Pastor Adriel. Pastor Adriel. Bom, olha só, vamos lá. Olha só que coisa interessante. Eu quero concluir, mas eu queria fechar com vocês 2 pontos. Porque quando falamos sobre a questão de escatologia, volta de Jesus, arrebatamento, nós falamos de sinais internos e sinais externos, internos e externos. E aí, o texto que eu estava lendo com vocês aqui, em Filipenses, olha que coisa interessante para poder tratar a questão de ego, referência e teorreferência. Gente, o 13:19 diz o seguinte, gente, olha só a questão dos inimigos da cruz, cujo fim é perdição. Como é que eu vou seguir, professor? Como é que eu vou seguir, Moisés? Alguém que está indo para a perdição? São caminhos divergentes, não tem como. Agora é que entra, cujo Deus é o ventre. Tem cenário melhor para descrever, infelizmente, essa questão da nossa sociedade, para poder falar do individualismo, para poder falar do interesse próprio. Gente, caminho para a perdição e o Deus deles é o ventre. Então, entenda, a ego-referência dessa sociedade tira de nós o que é essencial. Moisés, eu sei que nós vamos encerrar agora, mas se fosse deixar você falar sobre avanço tecnológico como sinais da volta de Jesus, desde quando David Ben-Gurion, às 4 horas da tarde, no Museu Nacional de Tel Aviv, ele declarou Israel como, desde 14 de maio de 48, gente, da década de 50 para cá, olha o que acelerou, pega o contexto da história. Gente, nós ficaríamos falando aqui muita coisa, só para poder fechar. Aí é que entra agora aí na esperança, o 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha só, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar todas as coisas. A centralidade é Cristo. O centro de tudo é Cristo. Eu encerro com essas palavras, agradecendo aí o professor pela participação. Eu sei que tem muitos afazeres, mas tirou um tempo para poder estar conosco. Que alegria, que alegria. Muito bom essa nossa conversa, pena que o tempo corre bastante, né? Deus abençoe. Amém. Eu queria agradecer a oportunidade, dizer que estou aí aberto a quaisquer outras oportunidades e dizer a todos isso, diante de todo esse controle, que já estamos sob controle, mas estamos principalmente sob o controle de Deus. Então vamos fazer o que Deus mandou, vamos levantar, olhar para cima, ter a mente nas coisas de Deus e levantar as nossas cabeças, arregaçar as mangas, ir à frente, para que, aproveitando dessas oportunidades, possamos fazer a obra de Deus, porque o tempo está próximo. Glória a Deus. Pastor, e para encerrar aqui, para não ficar nas minhas palavras apenas, eu queria só
relembrar aos irmãos Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a agradável, boa e perfeita vontade de Deus. Que o Deus de paz, o nosso Deus maravilhoso, venha nos abençoar, venha te ajudar a viver neste mundo difícil, nesse mundo de dificuldades, e venha nos preparar para que um dia possamos estar com Ele da glória, louvando e adorando o seu nome eternamente. Pastor Caramuru, que Deus te abençoe, muito obrigado. Obrigado. Pastor Adriel, por gentileza, conceda a bênção apostólica aqui sobre nós. Nosso agradecimento já novamente à diretoria desta igreja que tem apoiado esse projeto, por ter estado conosco, do pessoal do pastor Tarcísio, pastor Sérgio Bernardo e toda a diretoria, né? Que o Senhor Jesus Cristo possa continuar abençoando a todos os nossos irmãos que têm estado conosco aqui até agora, nos assistindo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Pastor Adriel. Te louvamos, muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos. Eu oro agora pela vida, Senhor, do nosso amigo e irmão Moisés. Nós oramos agora também, Senhor, pelo nosso professor, nosso doutor, amigo, professor Caramuru. Nós oramos pela nossa diretoria, pelos nossos membros, pelos aqueles que estão em outras denominações, aqueles que estão conosco nesta sexta-feira, Pai. Nós te agradecemos e louvamos o teu nome. Que a graça, a comunhão e a doce consolação do Espírito de Deus esteja com todos os santos de Deus. Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham. O Deus do céu lhe fará prosperar. Tenham todos um ótimo final de semana. Curta a sua família. Deus abençoe. Amém. Pastores.